A palavra do nosso Deus nesta noite sobre o segundo valor da igreja. Então você que está aí ainda sem cadeira, pode encontrar o seu lugar aqui, sentar-se, ficar à vontade. Aqui na frente tem duas aqui, ó. Casal bonito ali, ó. Se quiser sentar aqui, ó, esse casal bonito. Jorjão. Jorjão, se chegar o frio que você está esperando com essa camisa de gramado, os irmãos estão... Amém. Irmãos, nós começamos mais uma vez a nossa série sobre os valores da igreja cristã em Recife. E é muito importante estarmos sempre relembrando os valores desta igreja, porque isso nos faz mais fortes como igreja e também como cristãos, como indivíduos. Porque os valores eles podem ser vividos e devem ser vividos de maneira coletiva, mas eles também são práticas individuais, onde você determina, você põe na sua agenda, você decide pôr na sua vida aquele valor. Então, valores são princípios bíblicos inegociáveis, que você não abre mão, você não pode abrir mão desses princípios. Então, isso são valores. São leis que você segue, leis de comportamento, de atuação na vida cristã. Então, nessa igreja, nós temos 5 valores. E esses 5 valores, eles são 5 valores que nós precisamos memorizar. Não sei se a igreja... Quem aqui já memorizou os 5 valores da ICR? Ninguém memorizou? Que vergonha! Meu Deus! Você sabe que quando isso acontece, é uma vergonha para o pastor da igreja, não é para a igreja não. Porque nós estamos falando sobre esses 5 valores aqui há anos. Qual o primeiro valor? Aí, por que você não levantou a mão? Ou você é moco, não ouviu direito a pergunta. Qual é o primeiro valor? Oração. E o segundo? Estudo da palavra, estudo bíblico. E o terceiro? Família cristã. E o quarto? Igreja cristã. E o quinto? Todo mundo sabe, rapaz. Todo mundo sabe. Esse povo é o quê? Um vai ajudando o outro. Então, oração, estudo bíblico, família cristã, igreja cristã e mordomia cristã. São 5 valores que nós temos como igreja e que você tem que levar para a sua vida. Lá no seu trabalho, antes de tomar uma decisão, você toma uma decisão, mas antes você ora. Porque oração tem a ver com aquilo que o pastor Giovanni trouxe domingo passado para nós. Tem a ver com a nossa respiração espiritual, é o nosso oxigênio espiritual. É uma maneira de nos relacionar com Deus e saber da vontade dEle. Orar é um exercício, irmãos. É um exercício de relacionamento com quem você ama. Então, se você ama a Deus, você se comunica com Ele. Se você ama a Deus, você conversa com Ele. Você não só fica fazendo listas de pedido para Ele. Você orar é dizer que você ama a Deus. Você orar é também dizer que você quer estar com Ele eternamente. A gente sempre acaba orando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, e depois da glorificação e exaltação, aí vem a lista, que eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Se eu podia me fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Experimente orar conversando com um amigo. Deus é nosso amigo. Cristo nos deu esta liberdade com o nosso Deus e Pai, de ser nosso amigo. Então, por meio de Cristo, nós temos agora total acesso a Deus. Então, orar é muito mais do que cumprir um dever religioso, é um estilo de vida. É você decidir conversar com Deus, é você decidir ter intimidade com o seu Pai eterno. Tem pessoas que só oram quando a coisa está ruim. Tem gente que só fala com Deus quando o negócio está complicado. Eu quero
por meio dessa primeira palavra introdutória sobre a oração, dizer que você tem Deus todos os dias e Ele sempre quer conversar com você. Tem Ele como seu amigo, converse com o Pai Celestial. Ele quer te ouvir e Ele é um Deus que responde às nossas orações. O segundo valor que nós iremos tratar hoje é o valor do estudo da palavra. Porque conceber a ideia, acreditar que alguém pode ser cristão, ou que uma igreja pode sobreviver, que o corpo de Cristo pode ter vida somente com oração, é acreditar que um corpo humano pode viver somente de oxigênio. Eu não sei se você lembra disso, mas os mais antigos talvez vão lembrar. Você lembra uma época que no programa Silvio Santos, é antigo, né? Teve uma apresentadora que disse que ela vivia de luz, comer luz. Alguém lembra disso? Ninguém lembra disso, né? Flor, quem foi que falou isso? Quem foi o idoso que falou isso? Olha aí, Xavier, o nosso bombeiro. Nosso bombeiro falou, isso, Flor. Assisti, olha aí, ó, tá vendo? Pois é, ela vivia, tá pronto, aí tem 2 idosos no recinto. Eu me lembro, ela dizendo que ela vivia de luz, comia luz, né? Então, ela acreditava que podia fazer isso. Bom, eu acho que era uma grande mentira, porque ela de alguma forma, ela deveria se alimentar de alguma outra coisa. Mas existia um movimento nos anos 90, de uns doidos aí, que dizia que se alimentava da luz. Eu não sei. Bota uma fluorescente hoje para mim. Não, bota uma luz de LED, né? Eu não sei como é que é se alimentar de luz. Mas acreditar que a sua vida cristã, ela pode ser vivida somente de joelhos, sem a palavra, é acreditar que você vai viver só da respiração. Porque a palavra é alimento, é comida, assim como a intimidade com Deus é o oxigênio. Então, se você não para ouvir a Deus pela sua palavra, por que Ele pararia para ouvir você na sua oração? Uma vida baseada somente em oração, como disse o pastor Giovanni aqui, ela será uma vida mais mística, porque ela vai viver sempre da intimidade com o transcendente, com aquilo que você de fato não entende 100%, que é Deus. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus também está perto por causa de Cristo. Mas como você se relaciona com Ele? Por meio da oração. Mas como Ele se relaciona com você? Por meio da palavra dEle. É a palavra de Deus que vai nos nutrir. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. Muitas pessoas estão passando por dificuldades espirituais. Muitas pessoas estão às vezes emocionalmente abalados. As pessoas têm problemas dentro das igrejas. Um irmão pisa no pé do outro todos os dias. Nós temos que exercer aquilo que a palavra de Deus nos manda: suportar um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro, edificar um ao outro, cuidar um do outro. E muitas vezes, quando nós decidimos não perdoar, não suportar, não amar, não cuidar um do outro, é porque nos falta energia, vitalidade, que o alimento perfeito que a palavra de Deus deveria estar te dando. E você não tem força, você não tem energia para cuidar, perdoar, amar e continuar caminhando com seu irmão, porque você está com fome. Todo mundo com fome é um bebê chorão. Sabe o crente que chora muito? Crente que acha que tudo é contra ele, acha que o mundo é contra ele. Você pode perguntar, e se você é um crente desse chorão, mimizento, me perdoe. Se você está chorando muito, vendo muito a vida dos outros, os problemas dos outros, porque a igreja faz isso, porque fulano fez aquilo e tal, não sei o quê. Eu pergunto a você, como é que está a tua vida de leitura da palavra de Deus? O quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Na nutrição, tem aqui uma Nath Nutri, segue aí, @NathNutri. Uma nutricionista aqui na frente. Existe uma máxima na nutrição moderna, que é: você é aquilo que você come.
seja, a nossa alimentação vai dizer quão longevo você vai ser, os problemas de saúde que você vai ter. Ora, se na nutrição humana nós iremos refletir na nossa carcaça externa e também interna daquilo que nos alimentamos, na nossa nutrição espiritual, irmãos, não é diferente. Você só vai pôr para fora aquilo que você está cheio dentro. Se você só está cheio de amargura, se você só está buscando reconhecimento, se você só está buscando ser visto, se você está cheio de problemas e você joga a culpa no outro, é porque talvez você não está se alimentando de um bom alimento, na palavra de Deus. Então o valor do estudo da Bíblia é um valor que nós temos que relembrar hoje, trazer de novo para o nosso lar, o nosso tempo de leitura da palavra, o nosso tempo de meditação, o nosso devocional, nosso culto doméstico. Se você não faz um culto doméstico, tem um tempo para ler a Bíblia em casa, com sua família ou sozinho. Uma vez uma pessoa chegou para mim na igreja e falou assim: pastor, eu estou passando por essa dificuldade, meu filho está tendo isso, está tendo aquilo e tal. Eu disse: o que foi que aconteceu? Não, mas eu estou muito triste com a igreja, estou muito triste com o senhor. Eu disse: é mesmo, irmã? Poxa, olha, me perdoe. Não, mas é porque vocês não entendem e tal. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: irmã, a senhora tem lido a sua Bíblia? Não, eu coloco assim no carro de vez em quando para ouvir, quando vou levar um menino ali e tal. A senhora tem parado para estudar a palavra de Deus? Não, pastor, não vou mentir para o senhor tal. Olha, todo crente problemático não lê a Bíblia. Todo crente problemático, ele não lê a Bíblia. Porque se a palavra de Deus é alimento, é ela que vai te dar força, é ela que vai dizer quem você é, porque é a palavra de Deus que diz que nós somos pecadores, mas é a palavra de Deus que também diz que Cristo veio morrer na cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados, da condenação eterna. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo vem e nos corrige, nos ajuda. A partir do momento de que a palavra de Deus se torna só um dever religioso para mim, irmãos, acabou, não vale mais a pena. Então hoje eu quero falar sobre este valor, a palavra de Deus. E o maior versículo, o maior capítulo da Bíblia é Salmo 119. E hoje eu vou pregar em cima do Salmo 119. Não vou pregar ele todo, porque nós não temos tempo. Mas nós vamos ver algumas passagens bíblicas ali, versículos do Salmo 119, que irão nos trazer de volta para três realidades, que se você sair daqui hoje com essas três verdades sobre esse valor do estudo da palavra de Deus, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela é essencial em todos os tempos e estágios da vida humana. Existe um lema do movimento de restauração, a qual nós fazemos parte, que diz: onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós calamos. Nós vivemos em uma geração, nenhuma outra geração no mundo, na história humana, teve tanto acesso à Bíblia quanto a nossa. E nenhuma geração humana leu tão pouco a Bíblia quanto a nossa geração. Aqui, ó. O tempo que você passa nesse aparelho aqui,
o tempo que você desperdiça com este aparelho, você já notou que se você sai de casa e você esqueceu o celular, parece que você esqueceu e saiu nu, esqueceu as roupas? Eita, meu celular. Esse negócio já está fazendo parte de você. Você não vai mais no banco, o banco está aqui. Você não vai mais num cinema, o cinema está aqui. Você não sai mais para tomar um sorvete com um amigo, o amigo está aqui. Um dia desse eu tive que relembrar uma pessoa que celular também faz chamada, sem ser via WhatsApp. Que ninguém mais abre a sua lista de contatos para ligar para ninguém. O cara liga, o cara abre o WhatsApp. Vivemos em um tempo onde a tela rola para cima, para baixo, para onde for. E as pessoas estão dando cada vez mais tempo para o que é supérfluo. Estão se cercando cada vez mais de assuntos que só trazem ansiedade, depressão. Quando as pessoas se vestem para ir nos lugares, se vestem não mais pela modéstia da palavra de Deus, mas por aquilo que o outro vai ver em mim. É o dress code, né? É a forma que eu me visto, que impacta o mundo. Não, mas você é visto também pela que você impacta o mundo pela sua roupa. Meu Deus, coitado de João Batista. Coitado de João Batista, que vivia como um esmoléu, no meio do deserto, gritando feito um doido, comendo gafanhoto e mel silvestre. Mas ele pregava a palavra. Irmãos, a igreja, ela precisa entender que está vivendo em um tempo muito precioso, onde nós podemos fazer da palavra de Deus o nosso dia a dia. Outro slogan do nosso movimento diz: nenhum credo senão Cristo, nenhum livro senão a Bíblia, nenhuma outra lei senão o amor. O Salmo 119, como tinha falado antes, é o maior capítulo da Bíblia, mas é um hino apaixonado pelo valor da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. A sua beleza, a sua suficiência. Em 176 versículos, meus irmãos, nós encontramos um testemunho de um coração que vive a palavra em toda e qualquer circunstância. 3 coisas que você tem que sair daqui hoje certo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Primeira coisa, a palavra de Deus gera fé para a salvação. A palavra de Deus pode fazer algo por alguém antes do novo nascimento dessa pessoa. Vou repetir. A palavra de Deus faz algo por alguém ou por nós antes do nosso novo nascimento. É ela que gera em nós fé para a salvação. A segunda coisa é que a palavra de Deus é alimento. Uma vez que ela gera fé em nós para a salvação, ela também é alimento básico para os novos na fé. Mas ela também é profunda para os maduros na fé. 3 coisas então. A palavra de Deus gera fé para a salvação. Segunda coisa, a palavra de Deus é alimento básico para o novo convertido. Terceira coisa, a palavra de Deus pode ser profunda para aqueles que querem amadurecer na fé cristã. Então você tem 3 estágios. Então se eu pudesse separar vocês em 3 grupos aqui, eu não vou fazer isso obviamente de fato, mas talvez aqui no nosso meio tem pessoas nas 3 áreas. Tem pessoas que não sabem quem é Jesus no mundo, sabia disso? Ou tem pessoas que sabem quem é o Jesus que a religiosidade pintou. E a palavra de Deus pregada como Deus quer que seja pregada,
com a verdade do Senhor à frente de qualquer coisa. Não com o olhar humano, mas a pura palavra de Deus, ela vai expor Cristo ao mundo. E esta palavra vai gerar fé para a salvação. Vamos ver esse primeiro ponto aqui. Salmo 119, versículo 9, 11 e 130. Abra lá. Salmo 119. Se você abriu no seu aplicativo, você pode marcar cada versículo desse. Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar-se puro do o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A pureza, ou seja, parecer-se com Deus, ter um comportamento que se parece com Deus Pai, que reflete Deus ao mundo. A pureza tem a ver com aquele que parece-se com o Pai, aqueles que se espelham no Pai. E o salmista pergunta: de que maneira um jovem pode se guardar puro do seu caminho? O jovem só pode se manter puro no seu caminho segundo a palavra de Deus. Você não vai aprender com os coaches. Você não precisa aprender com os vídeos de internet. Você tem a palavra de Deus. É ela que vai te fazer ser puro no seu caminho. A palavra de Deus, ela diz em Salmo 119, 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa vida básica, esse alimento básico, o básico de um cristão é saber que guardando a palavra no seu coração, o pecado se torna indigesto. O básico do cristão é saber que quando a palavra ela enche você, não há mais espaço para os problemas do dia a dia encherem mais o teu coração. Por isso que ele diz: eu guardo no coração, eu coloco no melhor compartimento da minha alma. Em mim eu guardo a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Esse é o básico de um novo convertido, de qualquer cristão regular. A palavra de Deus, ela diz em Salmo 119, versículo 130, diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos mais simples, ou seja, aos mais neófitos, aos mais novos, aos mais imaturos. Meus irmãos, o novo na fé é comparado muitas vezes a um recém-nascido na Bíblia. Então essa palavra, ela é alimento básico. Ela é puro leite. E é um leite que parece o leite materno. Essa semana JP e André foram lá para casa e de repente Louguinha começou a ficar irritado. Irritado, não queria nada. Mais uma vez André foi lá, deu comida a ele voltou tranquilo. Já falei isso aqui alguns dias atrás, quando fiz a primeira exposição sobre isso. O leite materno, ele tem propriedades não somente para alimentar, mas também para curar infecções, para reorganizar o organismo do bebê, para sarar questões de doença, para baixar febre. O genuíno leite espiritual, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o leite espiritual puro, para que por ele cresçais para a salvação, irmãos. Muitas pessoas estão no mundo cristão paralelo, das suas próprias conveniências, porque simplesmente acham que ser cristão é cumprir uma agenda religiosa. Não entende que cristianismo tem a ver com viver, obedecer o que está escrito na palavra de Deus.
E se você não faz o que é básico na palavra de Deus, quando vier o que é normal no mundo, vai te derrubar. Não precisa ser uma tentação enorme não, vai te derrubar. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai abrir mão do que é essencial para Deus, porque você não está firme na palavra dele. A palavra de Deus diz assim em Hebreus: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. O que é que o crente que não lê a Bíblia faz hoje? Ele deixa de congregar, porque não é um valor para ele congregar. Por quê? Porque ele não se alimentou daquele estudo. Ele não leva, ele até escuta isso, mas ele não leva em consideração o que a palavra está dizendo para a vida dele. É a palavra que está dizendo que eu tenho que congregar. Mas eu, na verdade, me dou o direito de não congregar. Para mim, o meu domingo é como qualquer outro dia na semana. Por mais que a palavra de Deus está dizendo que é o dia do Senhor, é o dia da comunhão dos santos, é o dia do culto. Nós vamos falar isso quando a gente chegar lá no valor da igreja. Mas trazendo o exemplo aqui, então, o que é básico para a fé cristã? Básico. Que é alimento. Quem guarda a palavra de Deus no coração encontra forças, irmãos, para vencer até os pecados. Para vencer. O cristão não foi salvo por Jesus, redimido para ficar caindo, não. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que provém da boca de Deus. Esse leite materno é perfeito para o bebê, a palavra é perfeita para mim e para você. Nos nutre, nos protege, nos desenvolve. Assim também a palavra de Deus para nós. Nos ensina, nos consola, nos conforta. Então aquele que é novo na fé precisa compreender isso. Todo crente recém-nascido, ele é um bebê espiritual. Mas como esse crente chegou lá? Ele chegou por meio da palavra, porque alguém pregou para ele. A palavra de Deus é fé. Gera fé para a salvação. Salmo 119, 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. A salvação do Senhor vem até o cristão por meio da palavra de Deus. Salmo 119, 42 diz: confio na tua palavra, Senhor. A salvação, irmãos, não vem por sentimento, nem por mérito, mas da fé na promessa revelada na palavra de Deus. O salmista aqui clama por salvação com a base na palavra. Mostra claramente que eu e você só seremos salvos por meio da palavra. A palavra é um instrumento pelo qual Deus gera fé no coração do pecador. A palavra é o primeiro e principal sacramento para a igreja, é a pregação da palavra. É um meio de graça. O povo encontra graça por meio da pregação do Evangelho e também por meio da leitura da palavra de Deus. Lutero estava lendo Romanos, um dia ele leu: o justo viverá pela fé, e foi a palavra que transformou ele. Não foi uma topada, não foi uma experiência, foi a leitura bíblica, foi o texto sagrado que saltou das páginas e se tornou algo para a consciência de Lutero, claro como o dia. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pelo poder da palavra da verdade. É a palavra que gera vida em nós. É por isso que a igreja tem que pregar a palavra, porque é a palavra que gera fé no coração do pecador. Em 1 Pedro 1,23 diz: somos gerados pela palavra de Deus, viva e permanente. Ninguém nasce de novo sem que a palavra seja exposta. Ninguém pode nascer de novo sem que a palavra de Deus seja pregada. Todo evangelismo eficaz começa e termina
com a Escritura Sagrada, com a palavra. A palavra de Deus é semente para o coração. Tem aquele que recebe essa palavra e ela vai florescer. Tem aquele que recebe essa palavra e o diabo vai tirar do seu coração. Tem aquele que recebe essa palavra, ela vai começar a brotar, ela vai ser sufocada pelos problemas do dia a dia. Lembra lá da parábola do semeador? Tem outra que vai cair em um coração cheio de pedras, mas a semente está lá, disponível. A palavra de Deus, ela vai gerar em mim e você fé. A fé não é opinião, a fé é crer e obedecer nessa palavra. Mas além da palavra de Deus ser alimento básico, além da palavra de Deus ser aquela que gera fé para a salvação, a palavra de Deus, ela também pode ser profunda para os maduros na fé. Salmo 119, 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Ok, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja cristã em Recife. O que é que ocupa a sua mente o dia todo? O que é que ocupa a tua cabeça o dia todo? Você pode estar pensando: pastor, mas o salmista aqui, ele vivia para aquilo, talvez era um levita, ele vivia para isso. Não, não é assim. Mas eu vou passar o dia todo lendo a Bíblia, de manhã, tarde e noite, e eu não trabalho não? Não, não é assim. O texto está dizendo: ó, quanto amo a tua palavra, a tua lei. Primeiro, a palavra de Deus, antes de ser obedecida, antes de ser vivida, precisa ser amada. Precisa ser amada. E você, quando ama algo, você deseja algo. Quando você ama algo, você quer estar perto. Sabe quando você que é casado aqui, você começou a namorar? Lembra que você contava as horas no relógio para ver aquela pessoa? Hein, Marcão? Aquela bela mulher que já tem Linda no nome, Lindalva. Eu me lembro quando eu me apaixonei por Luciene, há quase 20 anos atrás. E ela trabalhava lá no shopping Boa Vista. E ela largava às vezes 7 da noite. E eu trabalhava na prefeitura, era meio expediente às vezes. Eu saía da prefeitura 1 da tarde. Eu ia para o shopping Boa Vista. E entre a loja dela e uma praça de alimentação tinha uma loja de relógios e joias com vidros. Então dava para da praça de alimentação ver ela trabalhando na loja dela, Marcão. Ela largava às 7, eu chegava lá umas 2 horas da tarde. E eu ficava sentado das 2 até às 7, só olhando ela trabalhar. Que a minha alegria, o que eu mais amava, o que eu mais desejava, estava ali. Era aquela bela jovem de 28 anos, gatinha, cheirosinha, crente. E eu doido para casar. E eu ficava ali 5 horas. Não tinha celular não, viu? Até tinha, aquele celular que tinha um jogo da cobrinha.
Mas eu não ficava jogando, eu ficava olhando para ela, eu ficava pensando, eu ficava meditando na vida que eu teria com ela, os filhos, o ministério, o casamento. Quantos filmes iríamos assistir juntos, quantas vidas iríamos impactar juntos, quanto que eu ia namorar com ela o resto da vida, quanto eu iria beijá-la, abraçá-la, tê-la nos meus braços. O salmista está dizendo assim: oh, com exclamação, oh, quanto eu amo a tua lei, e a minha meditação nela é o dia todo, é só nela que eu penso. Eu não penso em mais nada, eu não vivo para mais nada. Meu negócio é pensar na tua lei, Senhor. Que ele é apaixonado pela palavra de Deus. Assim como você encontrou aí no seu coração uma lembrançazinha, talvez na época lá do seu namoro, por eu estar abrindo aqui na época do meu com Luciene. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: que bom é amar a tua lei, amar a tua palavra, que bom é meditar nela o dia todo. Quando ela mandava uma mensagem para mim, que eu via, ela me chamava de meu bebê, my baby. Aquilo acalentava meu coração. E quando Deus, na palavra dele, te chama de meu filho amado, minha filha, meu eleito, minha eleita, minha igreja preciosa, minha nação santa, meu povo adquirido. Está vendo, irmãos, que a palavra de Deus ela é bela. Oh, quanto amo a tua lei. Irmãos, a palavra de Deus ela gera fé em nós, porque cremos por meio da fé. Na verdade, a palavra de Deus gera fé em nós, e aí se nós podemos crer para a salvação. Uma vez salvos, nós nascemos de novo, e ela é alimento básico para nós, para o nosso crescimento. Mas uma vez crescidos, ela também é alvo de meditação, de deleite, de prazer, de profundeza. A palavra de Deus diz ainda no Salmo 119, versículo 99: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é rica, ela é infalível, ela é perfeita, ao ponto de pegar o aluno e dar mais entendimento a ele do que os mestres, porque talvez este meditou mais. Quantos irmãos estão aqui estudando a palavra de Deus, estão lá no seminário teológico, e provavelmente se fizerem o seu dever de casa bem feito, saberão mais da palavra de Deus do que os seus próprios professores, ou até do que o seu próprio pastor, por que não? A palavra de Deus é profunda, irmãos. Ela faz divisão entre ossos, medulas juntas. Ela é uma espada de dois gumes que entra, que penetra, que discerne o seu coração e o meu. A palavra de Deus ela é perfeita. Salmo 119, versículo 100 também diz: sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os seus preceitos. Já viu gente velha que é colocada no bolso por um menino novo na igreja? Você vê um garoto novo de 20, 19 anos, ele parece ter mais autoridade, ele parece ter mais maturidade do que um velho de 50, 60 anos. Como que pode? Como que pode essa disparidade entre um jovem e um senhor, uma senhora de idade? É porque esse senhor e essa senhora de idade, ele vive a palavra como um ato religioso. Esse jovem não.
Esse jovem está lendo, está meditando, está se aprofundando, está mergulhando na palavra, está se deleitando no alimento espiritual. E aquele ali não, ele está no evento, ele está pelo movimento, ele está pelo culto, ele está pela festa, porque ele já virou um religioso. Aqui não. Aqui é um jovem aprofundado, com raízes profundas. Então, na igreja cristã em Recife, além da oração, a palavra de Deus. É a palavra que gera fé para a salvação. É a palavra que tem que ser o nosso alimento básico quando somos novos convertidos. Mas também é a palavra que nós podemos meditar e nos aprofundar nela, para viver uma vida piedosa, santa, que parece com Jesus, irmãos. O salmista não apenas lê, se deleita, tem prazer, se aprofunda. O crente maduro não busca apenas consolo na palavra de Deus, mas ele tem a sua visão transformada desse mundo por meio da palavra de Deus. A palavra traz discernimento para quem se aprofunda nela. Discernimento. Vou fazer um exercício aqui que a gente faz lá no seminário teológico. Nós chamamos todas as bagagens que nós temos na vida de cosmovisão. É tudo que você tem na sua carreira, desde o seu nascimento, as suas questões familiares, seu casamento, sua formação acadêmica, suas experiências boas ou más, são como óculos. E esses óculos têm essas lentes. Então eu fui lá, namorei com uma moça, noivei com ela, casei, me divorciei. Esse problema que aconteceu aqui do divórcio gerou lentes para os meus olhos, para os olhos da minha alma. Aí eu passei num concurso público federal e conheci uma outra pessoa e comecei a me relacionar com essa pessoa e me casei. Aquela situação gerou óculos que eu coloquei em cima do outro lado, então uma camada em cima da outra. Aí eu fui e fiz uma pós-graduação na área de sociologia. Então o que eu aprendi sobre os sociólogos e tal, isso trouxe outra coisa que eu coloquei, outro óculos em cima de todos ali. Mas eu fui criado lá na igreja cristã em Recife, desde criança. O pastor Bruno pregava, os presbíteros pregavam, o pastor pregava. São outros óculos que eu coloquei. Eu fiz um mestrado lá na Federal. Então tudo que eu vivo vai me dando camadas, lentes em cima desses óculos. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, a tendência do ser humano é ler a Bíblia por todas as experiências que eu tive. A base para interpretar é o que eu sei, é o que eu sinto e é o que me ensinaram. Deixa eu te dizer uma coisa, está errado. Você não pode interpretar a Bíblia pelo que você acha que é verdade ou não. Você tem que ter um exame interpretativo da palavra de Deus, que vai te dar exatamente o que Deus de fato quer. Sabe por quê? Senão acontecem essas aberrações aqui, Deixa eu ler aqui para você. Vê só, rapidamente. Quando você lê, diz assim, Mateus 7:1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Eu fiz uma besteira aqui, eu cometi um pecado. Não julgueis, viu? Todo mundo peca. Não julgueis para que você não seja julgado. Esse é o uso errado desse versículo, usado por muitos para dizer que nenhum tipo de correção, disciplina e de discernimento é permitido, irmãos. É base para uma cultura que relativiza o comportamento moral. Ninguém pode me julgar, porque a Bíblia está dizendo. A interpretação correta é o seguinte: o contexto de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5, fala sobre a hipocrisia do julgamento, não sobre discernimento moral do justo. Jesus condena o julgamento farisaico, hipócrita.
que só queria apontar, mas ordena o discernimento espiritual. No versículo 6, ele diz: não deis aos cães o que é santo, não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Ou seja, o julgamento tem que existir. Alguém dizer a você que você está errado, tem que falar. Mas tem que falar para construir na sua vida, não para te destruir. Não pode ser de acordo com a aparência, mas sim com reta justiça. Então, quando você entende o contexto bíblico, você não gera uma grande heresia. Veja um segundo texto que é muito usado, por exemplo, Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas, tudo posso, naquele que... O uso errado é o seguinte: usam como slogan de autoajuda, para dizer que qualquer coisa é possível com a fé. Tudo posso. Eu posso ficar rico, posso ganhar um campeonato de jiu-jitsu, posso passar no concurso sem estudar, posso ganhar dinheiro, posso ganhar aquela promoção. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a visão errada desse texto. A interpretação correta é que o contexto de Filipenses 4, 11 a 13 é o contentamento em todas as situações, inclusive situação de pobreza extrema. Paulo está dizendo eu posso suportar as condições da vida mais adversas. Se Cristo estiver comigo me fortalecendo, eu posso passar por dificuldades, sim, mas Cristo me fortalece. Eu posso ficar nu, sim, Cristo me fortalece. Eu posso passar fome e sede, sim, Cristo me fortalece. É uma declaração de dependência, irmãos, e não um superpoder espiritual, como algumas igrejas pregam. Eu poderia ler outros aqui, irmãos. Eu fiz uma lista de várias. Então temos que ter muito cuidado quando lemos a Bíblia de acordo com a nossa interpretação, porque a palavra de Deus, ela tem uma interpretação só. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela não vai mudar, ela precisa nos mudar. Irmãos, para que nós possamos concluir esse valor, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns pontos sobre o que a palavra é para mim e para você como igreja cristã em Recife, que é o tema central desse sermão. Salmo 119, versículo 105 diz que ela é luz para o nosso caminho. Quem não medita na palavra vive uma vida em trevas. E não são trevas somente físicas, são trevas espirituais, emocionais, psicológicas, sociais. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz que é a espada, ou seja, ela é um instrumento de ataque contra os inimigos da fé. Romanos 15, 4 diz que ela é uma âncora em tempos difíceis, ou seja, quando a navegação da tua vida, quando o barco da tua existência está à deriva, ela é a âncora que se fixa em um recife e não permite que a tua embarcação caia ou vire. Ela é uma âncora firme. E João 17 diz que ela é a verdade, porque a verdade nos santifica, ela nos santifica, ela nos faz mais parecidos com Jesus. E a palavra de Deus é fonte da fé, como Romanos vai dizer. Irmãos, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é suficiente e ela aponta para Jesus. Como igreja cristã em Recife, vamos entender que a Bíblia Sagrada não erra, é a verdade em tudo que ela afirma. Nada precisa ser acrescentado e nem atualizada. Ela é viva e eficaz, como Hebreus 4,12 diz. Ela penetra e transforma, ela entra em nós e nos transforma.
E a Bíblia nunca vai apontar para o seu poder, nem para a sua própria vida. A Bíblia vai apontar para Cristo e revelar Cristo, como João 5,39 vai dizer. Tudo nas Escrituras vão conduzir a mim e a você para o verbo de Deus, Jesus. Estudar a Bíblia é conhecer a Cristo. Segui-la é obedecer a Cristo. Amar a palavra é amar a Cristo. Eu quero fazer um apelo para você. Redescubra hoje a palavra de Deus. Se você está frio, volte-se para a palavra. Se você está confuso, busque direção na palavra. Se você está fraco, se alimente na palavra. Se você está firme, se aprofunde na palavra e ore. Como o salmista disse no Salmo 119 ainda, versículo 18: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas, Senhor, da tua lei, da tua palavra. Senhor, nós queremos como igreja agradecer porque é esta palavra que gerou fé para a nossa salvação, mas também é essa palavra que nós nos alimentamos desde quando éramos, e alguns ainda somos aqui, bebês espirituais. Ó Senhor, nos ajuda também para que possamos nos aprofundar nessa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela gera fé no coração do perdido, ela nos mostra quem somos, quem fomos, e em Cristo quem seremos, com as promessas que ela nos dá da vida eterna. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer, que essa palavra seja o alimento perfeito, indispensável para as nossas vidas, não somente na noite de domingo ou na manhã de domingo, na igreja reunida, mas no dia a dia, uma palavra viva, que obedecida se torna vida prática, que agrada a Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Existe um cântico que diz assim, ó: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Vamos ficar de pé e cantar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Mais uma vez, a tua palavra, a tua palavra. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, em das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. E assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em Deus. Então, se você está aqui hoje, você está com uma situação no seu casamento difícil, você resolve lendo a palavra com a sua esposa, com o seu marido. Se você está com uma situação difícil com o seu filho, com a sua filha, você resolve se alimentando da palavra. A Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus. Muitas pessoas falam, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Leia a palavra, você vai ouvir a voz dele. Não, mas eu queria ouvir aqui, no meu ouvido. Aí eu respondo, leia em voz alta. Leia em voz alta, você vai ouvir a palavra de Deus. Como é que eu resolvo as situações da minha vida? É lendo a palavra. É porque é a palavra que vai formar o caráter de Cristo em nós. Quando eu tenho que perdoar a Luciene por causa de uma briga, ou quando ela tem que me perdoar por causa de uma situação, uma dificuldade no casamento, não pense que a gente perdoa um ao outro porque nós somos bonzinhos, não. A gente perdoa um ao outro porque a palavra nos manda. Aí o casamento dura. Aí o casamento vai. Não quero que essa igreja seja uma igreja do entretenimento. Eu quero que seja a igreja da palavra, onde a palavra é suficiente. Por isso que o salmista diz, eu guardei no coração, para não pecar contra ti. Que você possa sair daqui com a certeza que a palavra de Deus, a Bíblia, ela pode transformar essa situação que você está vivendo aí. Não há uma falha, um erro que a palavra de Deus não possa resolver. Ela é o manual de Deus para a sua vida. Ela é o manual de Deus para a minha vida. Eu quero orar e abençoar essa igreja, dando a bênção apostólica, para que essa palavra seja viva no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos isso, que essa palavra seja viva, que ela entre em nós, que ela transforme, que ela rasgue nossos corações, quebra os óculos da nossa cosmovisão, coloca o óculos de Cristo, da tua palavra em nós, para que possamos ler ela por meio dela, para que interpretamos a tua palavra por meio do teu Filho Jesus, aquele que é a palavra, aquele que era o verbo, que encarnou. Vimos a glória dele, glória como unigênito do Pai. Assim, Senhor, nos ajuda a termos esta palavra viva, e que essa semana possamos levar esta palavra por meio das nossas ações, para que o culto dominical não seja uma atividade religiosa, mas uma reunião de santos transformados pela palavra, que multiplicam e iluminam o mundo com essa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça,
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo estejam com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos sentar. Temos alguns avisos importantes. Avisos de saúde.